deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, você tá? Eu não estou com raiva do Saul não, viu? Vocês estão pensando que eu estou com raiva dele? Estou não. Eu pedi que ele descesse por causa da gripe. Eu estou gripado, né? Então, depois passa para ele, passa para outro, passa para outro. Nós temos que ter cuidado. Foi só isso. Então, Evangelho de Marcos. Domingo é Lucas, mas durante as semanas lê os 3. Marcos, depois Mateus, depois Lucas. Começa com Marcos, todo ano, durante a semana. É a escolha dos 12. Nós já conhecemos os 12, né? Quando você quiser perguntar quais são os 12 apóstolos, vá lá em Marcos 3, 13, está lá. Em Mateus também tem, em Lucas também tem. É igual, sinto muito dizer, não, é diferente. O nome dos apóstolos muda? Muda. Pode comparar. Você não sabia não, pois agora você já sabe, né? Ele é chamado de um jeito ou do outro jeito. Tem diferença no grupo dos apóstolos, viu? Então faça essa comparação. Vá ver Marcos 3. Aí se você tiver a Bíblia de Jerusalém, do lado tem Mateus e Lucas. Aí você vai lá na indicação Mateus, Lucas, compare. Vai ter diferença no grupo dos 12, viu? Jesus sobe ao monte. Monte é local da manifestação de Deus, da teofania. Teos, ufanos, manifestação de Deus. Deus se manifesta no monte, se manifestou a Moisés e Elias, os 2 grandes da antiga aliança, né? Então, ele sempre, quando sobe ao monte, sempre tem alguma coisa importante para acontecer. Não é por acaso que ele fala monte, não, porque é o local da manifestação de Deus, do encontro com Deus. Mais do que encontro, é uma manifestação mesmo. E chamou os que ele quis. Outra coisa, hoje eu escrevi isso, provavelmente vai sair no livrinho aí, nós vamos vender aqui bem baratinho, né? E o dinheiro vai para a construção, não vai para mim não. Eu vou pagar pelo livro, vamos vender, mas o dinheiro vai para o santuário. Eu falei isso lá nesse livrinho, estou falando que Deus escolhe quem Ele quer. E hoje na igreja e fora da igreja, tudo é votação, né? Se vota para tudo, vamos votar para escolher isso, com Deus não tem votação não, Ele escolhe quem Ele quer. Não existe democracia em Deus não, viu? Se você acha que democracia é uma coisa muito boa, pode ser, até razoavelmente, mas não é muito boa não, às vezes erra. Às vezes a maioria decide coisa errada. A democracia é o governo o nome democracia, cracia, kratos, governo, demo, povo. Teoricamente é o governo do povo. Na verdade é o governo da maioria. Mas nós sabemos muito bem como é que funciona, pelo menos no Brasil, o voto, né? Existe muita compra de voto. Vocês sabem disso, né? Os políticos sobem aqui e prometem isso. Isso é compra. Isso é crime, não pode prometer. Nem pode dar dinheiro. Mas eles fazem. Então, na verdade, não existe democracia. É tudo uma grande mentira, uma grande farsa. Se existisse, porque não existe, a igreja não é democracia. Pode esquecer. Tá? Esse negócio de decidir tudo no voto, ninguém decide tudo no voto na igreja, não. Na igreja quem manda mesmo é o Papa. Na diocese é o bispo. Na paróquia é o pároco. Pronto. Certamente ele não pode ser tirânico, né? E ele precisa de colaboradores. Aqui eu tenho vários, né? Mas não é democracia. Mas hoje parece que tudo quer fazer democracia. Aqui está claro. Deus chama quem Ele quer. Também não adianta ficar com inveja. Aí por que eu não fui chamado? Porque não foi. Pronto. Ah, porque eu não fui chamado para ser papa? Porque não foi. Né? Por que eu não fui chamado? Porque não foi. Fique aonde você está, que Deus lhe colocou e pronto.
precisa estar invejando os outros. Eu sou muito feliz na minha vocação e de estar aqui. Queria estar em outro lugar, não. Eu não tenho apego. Já disse 1000 vezes. Mas sou feliz, muito feliz com o trabalho que eu faço aqui, né? Principalmente com esse trabalho aí com os pobres, que eu gosto muito, né? Que nós estamos dando assistência. E o santuário, né? Na minha intenção é o santuário, né? Eu quero terminar esse santuário antes de morrer. Mas se Deus quiser levar, pode levar também. Não precisa de mim não, né? Vou deixar as coisas arranjadas aí para fazer. Estou deixando já, muita coisa arranjada para fazer. Então, Deus chama quem Ele quer. Não precisa você ficar com inveja. Ah, porque o padre chamou. Pois é, o padre chamou, mas amanhã chama você, chama outro, né? Tanto que as coordenações geralmente são 2 anos, né? Com essa pandemia nós estamos deixando um pouco mais. Mas não é para ficar com raiva porque deixou a coordenação. Não, amanhã você volta, pega outra, né? E aqui então essa escolha livre. Deus é livre. Eu quero deixar isso bem claro, né? E foram até ele. Ele chamou, então ele subiu para o monte, o local da manifestação, chamou quem ele quis, está bem claro, e foram até ele. Daqueles, provavelmente foi muita gente, daquele grupo grande, ele escolheu só 12. Eram 70 discípulos. 12, dos 70 escolheu 12. E dos 12 tinha 3 que ele conversava mais: Pedro, Tiago e João. Pode ler. Nas horas decisivas, Jesus chama Pedro, Tiago e João. Tiago vai ser o chefe da igreja de Jerusalém. Pedro vai ser o chefe da igreja. Ele vai para Roma, que era a cidade mais importante. Mas se você pensa que Pedro mandava em Jerusalém, você está enganado. Quem mandava em Jerusalém era Tiago. Era a autoridade mais importante que Pedro. E quem mandava nas missões era Paulo, não era Pedro não. Aí Pedro foi para Roma, lá começou o Papa, né? Mas em Jerusalém ele não mandava, né? Então, de um grupo grande de 70, Jesus escolheu 12. Quem ele quis. E dos 12, 3. No Getsêmani, chamou os 3. Na Transfiguração, chamou os 3. Quando tem uma coisa importante, chama os 3. Ele quis, escolheu, né? Designou 12 para que ficassem com ele. Jesus nos chama para que a gente fique com ele. É outro erro que a igreja está cometendo hoje, né? Tem gente que acha que a igreja quer fazer muita coisa, não sei o que, eu vou fazer isso. A igreja não é política, não. Nem Deus precisa de nós, né? Primeira coisa é ficar com Deus. O que é ficar? Oração, confissão, adoração, missa. É isso aqui. Primeira coisa é o encontro pessoal com Deus. Quem não se encontrou com Deus, não entra na igreja não, melhor ficar fora. E aí fazer besteira. E tem muita gente que não se encontrou com Deus, está aí num cargo importante da igreja fazendo besteira. Quem não tem vida de oração e não teve um encontro pessoal com Deus, faz besteira, mais cedo ou mais tarde. Então, primeiro é ficar com Deus. Depois que você tem esse encontro pessoal, aí você vai fazer as coisas, né? Aqui nós temos oração, confissão, adoração, missa, caridade, que é o depois, né? E o jejum, que nos aproxima de Nosso Senhor. Então, a primeira coisa é ficar com Deus, é vida de oração, a primeira coisa. Começa a fraquejar na vida de oração, cai. Ah, é porque não sei o quê, porque deixou a vida de oração. E também, primeira coisa é ficar. E depois, para pregar. Nosso Senhor chamou os 12 para pregar. Tem gente que não tem o dom de pregar. Entendeu? Então pronto, não tem. Né? Inclusive padre, né? O Curadás. O Curadás não era um pregador, não. Ele era confessor. Né? Mas quem é mais santo do que ele? Eu estou longe. Muito longe dele. Ele não tinha o dom de pregar. Pregava-se da maneira bem simples, não sei o quê, né? Então tem alguns que não têm. E daí? Madre Teresa de Calcutá não era uma grande pregadora, não. Quem é que fez mais do que ela? Nem eu, nem você, nem ninguém aqui. Né? Mas esses 12, que depois não é substituto, depois deles são os bispos. Os bispos descendem dos apóstolos.
Então, os apóstolos, que é esses 12, eles têm a missão de pregar. Pregar o quê? O evangelho. Outro erro da igreja hoje. Olha, pessoal, apóstolo, estão esquecendo de pregar Jesus. É só escutar as pregações aí. Não precisa ser dos padres também, né? Fala de tudo, não fala do evangelho. Fala de tudo, não fala da primeira leitura. Estão pregando o quê? Prego e martelo, né? Então, enviou a pregar, mas a pregar Jesus. Eu tenho que pregar Jesus, minha obrigação é falar de Jesus, não é de outra coisa. Posso até no final falar de outra coisa, mas eu tenho que começar pelo evangelho, que é o mais importante. Faz 6 anos que eu faço isso aqui, desde a minha ordenação, que eu anuncio o primeiro evangelho. Ah, mas tem padre que começa pela primeira leitura, segunda. Pois é, tem. Eu começo pelo evangelho, porque é o mais importante. Depois eu vou, se tiver tempo, para a primeira leitura. Às vezes não tem, que eu falo muito, né? Então, primeiro ficar com o Nosso Senhor, vida de oração. Segundo, pregar. E isso os apóstolos. Se você não tem condição de pregar, você não tem esse dom, viva, que a melhor pregação é a vida. Acabei de falar. Madre Teresa de Calcutá, São Curadas, que não eram grandes pregadores, mas a vida deles pregava, né? E com autoridade para expulsar o demônio. Terceira coisa que eu falo para a igreja hoje. Tem muita gente na igreja que não acredita no demônio. Está escrito aqui que Nosso Senhor chamou os apóstolos para expulsar o demônio. Vão arrancar a palavra de Deus. Seminário ensinando que demônio não existe. Arrancar a palavra de Deus. Ele mandou, deu autoridade para expulsar o demônio. Como é que tem padre que não acredita no demônio? Como é que tem bispo que não acredita no demônio? Se Nosso Senhor deu autoridade para expulsar o demônio, vocês podem me explicar? Então, ficar com Nosso Senhor, pregar, expulsar o demônio. Certamente hoje a igreja, já falei aqui, tem vídeo meu de formação. Tem muitos vídeos de formação no nosso canal, é só você entrar. Eu explico que hoje todo padre, preste bem atenção, e também o povo de Deus é meio iludido, né? Só quando determinada comunidade chama o exorcista tal, aí enche. Pois eu vou lhe dizer uma coisa para baixar a bola. Todo padre é exorcista, para o seu governo. Não é só fulano de tal, não. Todo padre recebe o ministério do exorcismo. Todo. Só exerce quem é um bispo da autorização. Hoje está assim. Então, é esse que vem, não sei de onde, que faz aquela coisa toda, né? Lota estádio, lota tudo. Se não tiver autorização em Dom José, não faz. E qualquer padre é igual àquele. Mas a turma gosta só de, né? Daquele que tem 1 milhão de acessos, 2 milhões, é o exorcista tal. Todo padre é exorcista, pode na sua cabeça. Mas nem todo pode exercer. Aqui em Fortaleza tem algum? Nenhum. Dom José não deu autorização para nenhum. O que ele diz? Quando surge algum caso, fala com ele, e ele, naquele caso, autoriza ou não. Quem manda é o bispo. Já falei com ele, quando eu cheguei, que eu fiz o curso de exorcismo em Roma. Outra notícia para vocês, o único padre em Fortaleza que tem o curso de exorcismo em Roma, esse aqui. E coloquei à disposição de quem? De Dom José Antônio. Tá? Mas não posso fazer, só com a autorização dele. Tá certo? Mas todo padre tem um ministério do exorcismo, recebeu. Eu, além do ministério, ainda fiz o curso, e fiz em Roma. Hoje no Brasil tem, em São Paulo tem curso, né? Mas eu fiz em Roma. E 40 anos que eu sigo exorcista, né? Esses grandes exorcistas que vocês falam aí, tudinho, em Roma, pelo menos aqueles que estavam em Roma, eu rezei com eles, né? Então que fique claro, todo padre é exorcista. Não é só o fulano de tal, nem fulano de tal, não sei o quê, não sei o quê. Não, é todo, qualquer um. Mas só faz quem tem autorização por escrito do bispo do lugar. Se eu sou padre aqui, vamos supor, eu sou exorcista, aí eu vou para outra diocese, posso fazer exorcismo lá? Não.
Só se o bispo de lá autorizar. Hoje na igreja funciona assim. E se o padre desobedecer, problema dele. Ele vai lutar contra o Satanás e já está pecando. Aí é problema dele, né? Se Satanás sair e entrar nele, problema dele. Aí mereceu. Porque desobedeceu, né? Bem, isso é o exorcismo. E a oração de libertação, aí qualquer um pode fazer. Leigo, padre, qualquer um pode, né? Não precisa ter nada não, pode fazer. E o leigo pode fazer exorcismo? De jeito nenhum. Leigo nenhum tem autoridade de fazer exorcismo. Se fizer, problema seu, meu filho. Estou dizendo que não pode, né? Desobediência, né? Além de desobedecer, ainda não tem um poder que o padre tem. Aí se veja com Satanás. Eu conheci alguns leigos que faziam, depois as tentações e as provações que eles tinham, vinham falar comigo, falavam bem 2 horas, está acontecendo isso, eu escutava, né? Pacientemente, eu não tenho muita paciência. Aí lá no final eu dizia, mas por que você foi fazer o exorcismo? Agora aguente. Eu dizia desse jeito, aguente, não tenho nada a dizer para você não, aguente. Reze muito mais, ele não vai deixar você nunca, basta fazer uma vez. Eu fiz, estou fazendo isso falando por experiência própria, eu fiz exorcismo quando era leigo. Satanás nunca deixou de perseguir, nem vai, né? Mas eu sou padre. Então, nenhum leigo tem autorização, nenhum, a não ser que um bispo chame um leigo, muito, né? E dê autorização para ele. Pode, o bispo pode, mas o leigo sim não tem não. Diferença entre exorcismo e oração de libertação, muito simples. Oração de libertação, você pede a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus, a Maria, a um santo, a um anjo, São Miguel, que tira o Satanás da pessoa. Pode pôr as mãos, Senhor, te liberta essa pessoa, tira o demônio, Senhor, isso é libertação? Pode fazer? Pode. E o que é exorcismo? Se você mandar sair, eu te ordeno, sai, não mande não, porque vai ser a primeira e última vez, e o Satanás nunca vai deixar você não. Ele nunca vai deixar de perseguir você não, tá? Nunca, ele não esquece, porque ele sabe que você não tem autorização, como sabia que eu não tinha, eu fiz, mas na época eu não sabia, né? Então não vai lhe deixar nunca. Você não pode mandar ele sair, você não tem essa autorização. Nem o padre tem, só por escrito. Apesar de ser exorcista, só pode fazer, inclusive o padre, só pode fazer com autorização por escrito. Está entendido o que eu disse? Porque agora, de hoje em diante, se você fizer o contrário, vai ser pior, porque você já está sabendo como é, né? Eu, no caso, eu não sabia e fiz. Mas depois, como padre, eu já fiz também. Lá na Itália, né? Para enviá-los a pregar e com autoridade para expulsar o demônio. Aí Nosso Senhor chamou os 12, vamos ver agora os 12, outra coisa que a gente precisa aprender. Quando Nosso Senhor chama, não quer dizer que a pessoa é mais inteligente, é mais dotada, é mais rica. Esse grupo aqui que ele escolheu, ninguém escolheria não. É pessoa comum. Nenhum era santo, nenhum era muito inteligente, nenhum era rico, nada. Era gente normal, do povo. E quando Nosso Senhor escolheu, eles eram católicos? Não, eram judeu. Não tinha catolicismo. Vamos ver, você já sabe. Simão, a quem deu o nome de Pedro. Simão é o nome hebraico. Shimeon, o aramaico, mesma raiz. Pedro é o nome grego, de pedra. Ele vai ser a pedra, né? O significado, a transliteração de Kefas, aramaico pedra, Pedro. Tiago e João, irmãos. Se Tiago vai mandar na igreja de Jerusalém quando Nosso Senhor morrer e ressuscitar. Tiago, Simão, ele fala a quem deu o nome de Pedro. Então, Simão, ele fala alguma coisa, não é só dizer o nome não. Simão, a quem deu o nome de Pedro. Quando fala alguma coisa, porque quer dar importância. Então, Pedro, futuramente, daqui a 3 anos, será o chefe da igreja. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Mateus 16, 8. Mateus 16, 8. Decore esse versículo. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Uma igreja, tem 2 igrejas não.
E ele é o Papa? É ele. Porque era mais santo, duvido. Não era mais santo que ninguém. Pelo contrário, né? Traiu Nosso Senhor. Traiu não, negou. E negar não é trair não? Então traiu. Tiago e João, filho de Zebedeu. Chama os dois de filho de Zebedeu. Se chama filho disso, é porque quer dar ênfase. Então Simão, Tiago e João, os três primeiros ele chama de alguma coisa. São os três que ele vai chamar para estar com ele. E esse filho de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, filho do trovão. Por quê? Porque na ocasião lá, quando Nosso Senhor estava com eles, e eles viram pessoas expulsando o demônio. Aí eles disseram: Nosso Senhor, quer que a gente reze para descer fogo do céu, para queimar esse povo? Aí ficou conhecido como filho do fogo, né? Foi o filho do trovão. O fogo que desce do céu é o trovão, o relâmpago, né? Na cultura deles. Aqui ele fala, que quer dizer filho do trovão. Depois André, não fala mais nada, só diz André, que é o irmão de Pedro, mas ele não diz, quer dizer, ele não quer dar ênfase a André. Ele dá ênfase a Simão, chamado de Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, filho do trovão. Depois fala André, não fala mais nada. Filipe, mais nada. Bartolomeu, que é chamado de Natanael, mais nada. Mateus, diz nada de Mateus. Tomé, pobrezinho Tomé, olha, falou nada dele. Tiago, filho de Alfeu. Esse Tiago ele falha também. E por que ele fala desse Tiago, filho de Alfeu? Para fazer a diferença do outro Tiago, para não confundir. Tem dois Tiago? Tem. Mas é bom você ver que em Mateus e em Lucas é diferente. Simão, o cananeu, também Simão ele chama de cananeu, tá? Em outro evangelho é chamado de zelota. Compare os evangelhos, não é igual. Ao menos o apelido dele não é igual. E por fim, Judas Iscariotes. Sempre Judas está no final dos três evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Ele é sempre o último. E também vem dizendo o que ele fez? Aquele que depois o traiu. Ele é o traidor. Nosso Senhor vai dizer desse sujeito aqui: ai daquele por quem eu fui entregue. Ai é uma maldição. Então esse homem aqui é maldito. Se converteu? Meu filho, eu não sei. Se ele se arrependeu antes de morrer, porque ele se enforcou, mas Nosso Senhor disse ai. Se ele disse ai, uma coisa muito ruim aconteceu com esse sujeito, além de ter se enforcado. Não quer dizer que todo suicida está no inferno. Já disse aqui, se a pessoa conseguiu se arrepender antes de passar, né, de morrer, ela não está no inferno. Mas esse aqui tem uma coisa ruim com ele, porque Nosso Senhor vai dizer ai daquele. Esse Judas é quem cuidava do dinheiro da paróquia. Não tinha paróquia não. Dinheiro dos 12. Ele que cuidava da bolsa. Então cuidado com o dinheiro, meus irmãos, né? Parece brincadeira e não é. O pecado entrou em Judas por causa do dinheiro, da ganância. Ele cuidava da bolsa dos apóstolos. Aí no começo, na certa, foi isso: tirava um pouquinho aqui, tirava um pouquinho acolá. No final a queda foi grande. No final ele traiu. Então muito cuidado com o dinheiro. Você vai fazer com o dinheiro, viu? Pronto. A gente pensa que não tem muita coisa a dizer, tem, né? Vamos botar essa pregação lá no canal YouTube. Aí a primeira leitura. Aqui eu não vou falar versículo por versículo não. Livro de Samuel. A última vez que eu falei de Samuel, antes da gripe aí que eu peguei, eu falei que Samuel era escolhido profeta, né? E antes era Levi, ele teve aquele chamado do Senhor, e o Senhor profetizou a morte dos filhos de Levi, e profetizou que Israel ia para o exílio, e ia perder a Arca da Aliança. Essa foi a última coisa que eu falei. Aqui, depois daquilo, Samuel unge Saul. Saul é o primeiro rei de Israel. Samuel não queria que o povo tivesse um rei, porque o rei do povo era Deus, mas o povo queria um rei. Problema do povo. Israel não era para ter rei. Rei é Deus, como é Cristo. Mas eles queriam um rei. Pronto. Aí Deus disse: eu vou dar um rei. Se o rei pecar, problema de vocês. E aconteceu. O primeiro rei pecou. Pecou por desobediência.
Na época deles, eles faziam guerras. E naquelas guerras, tinha que matar todo mundo. Padre, diga isso não. Meu filho, leia. Você consegue ler? Consigo. Pois leia. Leia o livro de Samuel. Então está escrito que Deus mandou matar todo mundo. Está escrito. Não vou dizer que não está. E ele desobedeceu. Então era assim, entrava numa cidade, não era guerra grande como hoje não, mas era guerra. Entrava numa cidade, tinha que matar todo mundo, pegar os animais e oferecer a Deus. Ele não ofereceu. Ele pegou os animais para ele. Roubo, mesma coisa. Aí Deus mandou o Samuel, que era o profeta, agora já está adulto, né? Vai para o rei e vai dizer, olha, não quero mais você não. Mas o que eu fiz? Não quero mais, vou escolher outro. Porque você desobedeceu. Eu falo muito aqui na obediência, que é o pior pecado, é o pecado de Adão e Eva, orgulho e desobediência. Então, Deus não quis mais ele e mandou o Samuel ungir outro, que foi o Davi. Aí tem aquela história da unção do Davi, né? Samuel chega na casa do pai de Davi, 8 filhos. Ele chega logo na casa, levou o óleo para botar na cabeça. A unção do rei é o óleo na cabeça. Ungido quer dizer unto com óleo. Ele chegou na casa do pai de Davi, Jessé, aí ele viu o primeiro filho, gordão, fortão. Ele disse, é esse aí que Deus quer. E Deus disse, não. Deus vê o coração, não vê a aparência não. Uma das palavras mais bonitas que eu acho na Bíblia. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. E é verdade, né? A gente só vê a aparência muitas vezes, né? Chegar uma pessoa rica aí, toda bem vestida, todo mundo fica, olha, não sei o que, né? Por causa da aparência. Aí chegar um pobrezinho, esconde o rosto. Chegar uma pecadora aqui, todo mundo fica falando. Aparência, só olha para a aparência, né? Pois Deus vê o coração. Aí o pai do Davi mandou chamar os filhos dele tudinho. Esse fortão, depois o outro, mandou chamar 7 filhos. Deus disse para Samuel, não quero nenhum. Deus é muito bom, né? Porque Deus é verdadeiro, né? Aí Samuel olhou, Deus não quer não, nenhum. Tem outro. Aí o Jessé disse, tem um menino. É um pastor, está lá no campo. Ele usa um bornal velho com as pedras, tem uma funda. E aí ele mata a terra, matou até o urso, matou o leão. Eu não queria ele no Fortaleza não, né? Para matar o leão. Mas ele está esse menino aí, ele é muito novo. Uns 15 anos, 16 anos. E Deus disse para o Samuel, é isso. Olha como é que Deus age. É muito bonito, né? Não foi o primeiro, nem o segundo, foi o último. Deus disse, é isso que eu quero. Manda chamar. Aí o Samuel disse, manda chamar esse menino. Na hora que ele chegou, derramou o óleo na cabeça do menino. É o rei Davi. Depois matou o Golias, né? E tem toda a história do Davi. Pois bem, Saul soube, Saul ainda era rei, que Davi tinha sido escolhido. Aí eu pergunto para vocês, Saul é rei. Foram dizer para ele que Samuel tinha ungido outro para ser rei. Saul ficou feliz? De jeito nenhum, igual Herodes. Aí o que ele fez? Igual Herodes, mandou matar o Davi. Aqui essa história, eu tinha que fazer todo esse preâmbulo para entender essa história de hoje. Mandou matar o Davi. Davi era um guerreiro, era chefe de gangue. Davi, é o que eu estou dizendo, era chefe de gangue. Tinha gangue? Tinha. Como hoje, né? Era chefe de gangue. Aí Davi escapou. Tinha lá os homens com ele, fugiu. Aqui, Davi fugindo, estava dentro de uma caverna, dormindo. Aí assim que ele está lá, entra na caverna, Saul. O que Saul foi fazer na caverna? O que Saul foi fazer na caverna? Satisfazer a necessidade, que em português significa, não precisa dizer não, né? Então o Saul estava acocorado, fazendo as necessidades dele. E o Davi estava lá dentro da caverna. Aí o Saul levantou o manto dele, né? Estava acocorado, era assim, eles vestiam uma túnica, né? Levantou a túnica, se acocorou para fazer satisfação. Aí o Davi chegou bem perto dele, cortou um pedaço do manto e foi embora. Quer dizer, voltou para a caverna, lá dentro. E Davi estava com os homens dele tudinho ali. Saul estava sozinho. Pergunta, mais uma. Se Davi quisesse, podia ter matado Saul? Sim ou não? Na hora.
Matou? Não. Ele diz: quem sou eu para que a minha mão toque no ungido do Senhor? Então, Davi não fez justiça com as próprias mãos, né? A gente já quer fazer justiça com a própria mão. Ele esperou que Deus tirasse Saul do trono. Depois de ter matado Saul na hora, ele vivia em guerra. E Saul queria matar ele. Imagine você tem um inimigo. Você não é inimigo dele, mas ele é seu inimigo. Ele quer lhe matar, mandou gente para lhe procurar para lhe matar. Você se encontra com ele está numa situação ruim. Você podia matar, você não mata. Mas cortou um pedaço da túnica. Aí quando Saul saiu, que ficou do outro lado da montanha, Davi disse: Saul disse: é tu, Davi, sou eu. Olha o que foi, olha, se eu quisesse se eu quisesse te matar hoje, tinha matado. Aqui o pedaço da tua túnica. Ele cortou para mostrar. Mas eu não vou fazer isso não. Mas veja o que ele fala. E Davi é muito astucioso. Eu cortei esse pedaço do teu manto e não te matei. Então reconhece que não há maldade em mim. Tu procura me matar, tirar minha vida. Olha o versículo 13. Olha o que Davi diz. Aí você pode dizer o que ele diz. Não se vingue, mas diga o que Davi diz. Que o Senhor seja nosso juiz e que Ele me vingue de ti. Eu já fiz essa oração, só tirei o vingar. Mas eu disse: faz justiça, eu quero justiça. Numa determinada situação. Eu disse para Deus: eu não vou responder e não vou fazer. Faz tu. Deus fez. Demorou um bocadinho. Foi na hora que eu quis, não, mas Deus fez. E a justiça de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, você não pede por esperar. É muito mais do que você pode imaginar. Então, não se vingar, sim, mas essa oração eu faço. Senhor, eu não vou fazer justiça não, mas tu faz. E Deus fez. Daí a pouco, teve uma guerra, e Saul morreu na guerra. Né? Morre na guerra, tiram ele do combate. Depois, quando ele morre, Davi sucede. Não precisou matar, derramar o sangue do rei. Deus fez a justiça, não era para Saul governar mais. Numa dessas guerras, ele perdeu a vida. Né? Eu nunca levantarei a minha mão contra ti, diz o Davi. Tá? Então, tem muita lição aqui, né? Deus escolhe quem Ele quer. Não, no caso da primeira leitura, não se vingar. Mas, irmãos, não se vingar não quer dizer que a gente tem que ser frouxo, não. Eu, por mim, quando eu não consigo resolver na paz, né, eu peço a Deus que faça justiça. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.